A história do nascimento de Abel e Caim é uma das mais conhecidas e significativas da Bíblia. Encontrada no livro do Gênesis, capítulo 4, versículos 1 a 2, essa narrativa revela os primeiros filhos de Adão e Eva, que foram concebidos após a expulsão do Jardim do Éden. De acordo com o texto bíblico, Adão teve relações com sua mulher, Eva, e ela concebeu e deu à luz Caim. Disse: adquiri um homem com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz a seu irmão Abel. Gênesis 4, 1 a 2. Essa passagem nos apresenta os dois irmãos, Caim e Abel, cujas vidas e escolhas teriam um impacto profundo na história da humanidade. O nome Caim significa aquisição ou possuído, refletindo a alegria de Eva ao dar à luz seu primeiro filho. Já o nome Abel significa hálito, vaidade ou futilidade, sugerindo talvez a fragilidade da vida humana. Essas diferenças nos nomes já indicam as distintas personalidades e caminhos que os dois irmãos seguiriam. Caim, o primogênito, tornou-se agricultor, enquanto Abel, o mais novo, escolheu ser pastor de ovelhas. Essa divisão de ocupações é significativa, pois reflete as diferentes abordagens que cada um teria em relação à adoração e ao relacionamento com Deus. No decorrer da narrativa, é revelado que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Essa preferência divina gerou ciúmes e ressentimento em Caim, que acabou por matar seu irmão Abel. Gênesis 4, 3 a 8. Esse é um dos primeiros atos de violência registrados na Bíblia, marcando o início do conflito entre o bem e o mal, entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que se rebelam contra ele. A reação de Deus ao assassinato de Abel é notável. Ele confronta Caim, questionando-o sobre o paradeiro de seu irmão. Caim, de forma desafiadora, responde: não sei. Sou, porventura, o guarda do meu irmão. Essa resposta revela o endurecimento do coração de Caim, que se recusa a assumir a responsabilidade por suas ações. Em resposta, Deus pronuncia uma maldição sobre Caim, condenando-o a ser um fugitivo e errante na terra. Essa punição reflete a gravidade do crime cometido, pois o derramamento de sangue inocente é algo que Deus abomina. Apesar da maldição, Deus ainda demonstra misericórdia ao colocar um sinal de proteção sobre Caim, para que ninguém o matasse. Essa ação divina revela a paciência e o desejo de Deus em dar a Caim a oportunidade de se arrepender e se reconciliar. Caim, então, se afasta da presença do Senhor e se estabelece na terra de Nod, a leste do Éden. Lá, ele se casa e tem filhos, dando início a uma linhagem que se desenvolverá paralelamente à linhagem de Sete, o filho substituto de Abel. A história do nascimento de Caim e Abel nos apresenta temas profundos e relevantes, como a escolha entre o bem e o mal, a aceitação ou rejeição de Deus, a inveja e o assassinato. Essas questões continuam a ressoar ao longo da história bíblica e da experiência humana. O contraste entre os dois irmãos nos revela a importância da fé, da obediência e da justiça diante de Deus. A rejeição da oferta de Caim e a aceitação da de Abel demonstram que Deus se importa não apenas com os nossos atos, mas também com a atitude do nosso coração. Além disso, a narrativa do nascimento de Caim e Abel nos lembra da fragilidade da vida humana e da necessidade de cultivarmos um relacionamento saudável com Deus e com nossos semelhantes. O assassinato de Abel por Caim é um lembrete trágico de como o pecado e a desobediência podem levar a atos de violência e destruição. No entanto, a misericórdia de Deus em proteger Caim, mesmo após seu crime, nos mostra que ele está disposto a dar oportunidades de arrependimento e redenção, mesmo aos que se afastam de sua vontade. A história do nascimento de Caim e Abel também nos revela a importância da adoração e do relacionamento com Deus. A aceitação da oferta de Abel e a rejeição da de Caim indicam que Deus se importa com a atitude do coração daqueles que se aproximam dele. Essa lição é fundamental para os cristãos de todas as épocas, pois nos ensina que a verdadeira adoração e o compromisso com Deus vão além de meras ações externas. Eles devem brotar de um coração sincero, humilde e obediente. Além disso, a narrativa do nascimento de Caim e Abel nos lembra da responsabilidade que temos uns pelos outros. Quando Deus questiona Caim sobre o paradeiro de Abel, a resposta de Caim: sou, porventura, o guarda do meu irmão, revela uma atitude de indiferença e falta de compaixão. Essa lição nos desafia a cultivarmos um espírito de cuidado e preocupação com o bem-estar de nossos semelhantes. Não podemos nos eximir da responsabilidade de zelar pelos outros,
especialmente pelos mais vulneráveis. Por fim, a história do nascimento de Caim e Abel nos aponta para a realidade do conflito entre o bem e o mal, entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que se rebelam contra ele. Esse conflito continua a se desenrolar ao longo da história bíblica e da história da humanidade. Essa narrativa nos lembra da importância de escolhermos o caminho da fé, da obediência e da justiça, mesmo diante das tentações e das pressões do mundo. Somente assim poderemos honrar a Deus e contribuir para a construção de um mundo mais justo e compassivo. A história do nascimento de Caim e Abel é uma narrativa profunda e reveladora, que nos convida a refletir sobre temas essenciais da vida cristã, como a adoração, a responsabilidade, a escolha entre o bem e o mal, e a misericórdia de Deus. Essa passagem bíblica nos desafia a examinar nossos próprios corações e a buscar uma relação genuína com o Criador, seguindo o exemplo de Abel e rejeitando os caminhos de Caim. A história de Caim e Abel nos chama a uma vida de fé genuína, adoração sincera, responsabilidade fraterna e a prática da misericórdia. Ao seguir o exemplo de Abel, escolhemos o caminho da obediência e justiça, honrando a Deus com um coração puro. Rejeitamos os caminhos de Caim ao renunciar à inveja, ao ressentimento e à indiferença, comprometendo-nos a amar e cuidar de nossos semelhantes. Que esta lição nos inspire a viver de maneira que agrada a Deus, buscando sempre o bem e a justiça em nossas ações diárias, e confiando na misericórdia divina para nos guiar e restaurar.